Você sabia que apesar de As Brumas de Avalon ter sido o sucesso bombástico da Marion Zimmer aqui no Brasil e no mundo, não é exatamente ali que o ciclo de Avalon começa? Oi pessoal, eu sou a Cici Freire e sejam muito bem-vindos ao Dicas da Cici. Aqui a gente fala de tudo um pouco e o tema de hoje é um convite para que você venha comigo viajar pelo universo de Avalon, que você conheça o ciclo de Avalon, como a gente chama, aonde que ele começa, aonde que ele termina e o que acontece aí, ó, entre isso tudo. Como eu já falei no outro vídeo do Sebo, que eu vou deixar por aqui, eu tenho uma grande coleção da Marion Zimmer. Eu sou muito fã da escrita da autora e da capacidade que ela tem de criar os mundos pra gente, sua própria mitologia, coisa que a gente hoje vê em muitas séries de TV. Ela já fazia lá atrás, quando eu ainda era muito novinha, década de 80, 90. E além das Brumas de Avalon, que foi por onde eu conheci essa autora, ela também tem uma série sobre um outro planeta, Darkover. Mas isso a gente vai ter que conversar em outro vídeo. E hoje eu quero convidar vocês a mergulharem, a conhecerem o ciclo completo de Avalon, que não começa com as Brumas de Avalon. Avalon, 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 não sei. Posso me confundir aí, trocar a pronúncia durante alguns momentos do vídeo e vai ter que dar. E é claro, gente, que esse livro foi a porta de entrada para muita gente nesse universo mágico, com a Morgana das Fadas, com Guinevere, que eu não suporto, com Lancelot, que eu acho um imbecil, com o Rei Arthur, totalmente manipulável, tudo pelo ponto de vista feminino de mulheres muito poderosas na época. Então, se você começou por aqui, tá tudo bem, eu também comecei, mas vamos agora, durante esse vídeo, conversar um pouco para você entender aonde que tudo começa, né? E por que que a gente precisa dessa experiência de ler na ordem. Mas antes de eu falar desse projeto, eu vou deixar um link aqui em cima, tá? Esse meu projeto de ler Marion Zimmer, ele é muito ambicioso, porque são muitos livros, eu não sei quanto tempo eu vou levar para ler. Mas antes de eu falar desse projeto, eu vou deixar um link aqui em cima. Olha, de um vídeo das antigas, de quando eu era muito crua nessa coisa de conversar com vocês, onde eu falo da saudade que eu tenho da escrita da Marion, tá? E, gente, vamos lá. Eu sei que ela tem algumas histórias, uma história polêmica envolvendo ela e a família, e eu aqui não estou falando da pessoa, eu estou falando da escrita. Eu estou falando dos mundos que ela criou. Ai, mas você consegue separar uma coisa da outra? Passou a moto. Consigo separar uma coisa da outra. E é isso, gente. Não vou entrar em polêmica aqui. O meu canal, ele não nasceu para isso, nasceu para falar de livros, indicações. Então, polêmica, treta, ratatá, vai ter que procurar em outro lugar. E agora, voltando à Vaca Fria, o meu projeto é que nos próximos infinitos meses eu vou maratonar todos os livros do ciclo de Avalon, que é como a gente que é fã da Marion e desse ciclo chama esse universo que ela criou, tá? Até pouco tempo eu não tinha todos os livros, até pouco tempo eu nem estava muito ligada em voltar a ler e ler na ordem, mas aí depois dessa minha ida ao sebo, que eu consegui completar, né, graças à ida ao sebo, ao meu marido e ao meu cartão, eu consegui completar esse ciclo de Avalon. Então a gente vai começar esse projeto aqui. E a verdade é que eu só consegui acreditar que eu completei esse ciclo foi porque eles estão na estante me olhando e eu acabei de dar uma conferida na minha fatura do cartão. E assim, gente, a ideia desse projeto não é trazer uma leitura corrida, não é fazer de qualquer jeito. É uma coisa proveitosa, onde eu vou parar, eu vou ler, eu vou absorver, provavelmente vou fazer algumas anotações. Talvez eu faça algum diário de leitura, eu não sei ainda, né? O que eu sei é que eu vou trazer a ordem, eu vou ler na ordem e vou comentar com vocês. Como que vão ser feitos esses comentários? Qual vai ser o tipo de vídeo? Eu ainda não decidi, mas, né, eu sou assim. E se você sempre teve vontade de ler Marion Zimmer Bradley e não sabia o que fazer, não sabia com quem falar, o momento é esse. Olha na sua estante o que você tem. Se você não tiver tudo que eu falar aqui, dá uma procuradinha nos sebos, estante virtual, às vezes até mesmo na Amazon você vai encontrar alguma coisa. E vem ler comigo. Pega um petisquete, pega uma bebida gostosa, bora mergulhar aí nesse reino há muito tempo esquecido. Vamos considerar que essa série tem 8 livros, tá? Dependendo das edições que você tem, ele tem um pouquinho mais. Mas vamos considerar que são 8 livros, no meu caso que são 9. E eu escolhi seguir a ordem cronológica da história, e não a ordem que ela foi escrita, porque ela também foi escrita fora de ordem, tá? Eu pesquisei, separei e organizei da seguinte forma. Primeiro eu vou ler A Queda de Atlântida, que pra mim tá em 2 volumes, que é
Teia de Luz e Teia de Trevas. Já li há muito tempo. Minha edição é muito velha. Tem Contact na capa da minha edição, tá? Comprei numa livraria na Rua da Assembleia que já não deve existir há 40 anos, sei lá. E esse livro, ele foi publicado pela Imago em 1988. Até recentemente, quando eu peguei para começar a pesquisar o ciclo de Avalon, eu não tinha me ligado que tudo, ó, começou aqui. E aqui a gente vai acompanhar realmente os momentos finais dessa civilização que, né, estudos e pesquisas diziam que era tão avançada e o que levou à queda. Então a gente tem o começo, o povo tá na luz ainda e depois eles se embrenham nas trevas e aí tudo vai pro beleléu. Então o início é esse, queda de Atlântida. E daí a gente vai passar para os ancestrais de Avalon, A gente saiu de Atlântida, onde os sacerdotes já sabiam, né, que os reinos marinhos eles estavam condenados e que aquilo ali não ia mais dar certo, né? E eles começram a se preparar para o que vinha depois. Só que por mais que eles soubessem, por mais que eles achassem que estavam preparados, eles não estavam. A gente é assim, né? O ser humano é assim. Não importa que seja muito evoluído, você acha que está preparado para tudo e quando o BO acontece, você percebe que não tá. Então, tinha um casal e eles foram separados, uma parte deles se estabeleceu no que mais tarde viria a ser chamado Ilha de Avalon e a outra só saberemos depois. E aqui a gente começa a falar sobre a construção de Stonehenge. Stonehenge, eu não sei como que fala, mas é aquele monumento maravilhoso de pedras, né, que a gente já viu em algumas séries por aí. Então aqui eles estão nesse momento, eles têm que, os sacerdotes atlantes que estão já na Britânia, né, que Inglaterra depois, e eles querem cumprir uma profecia que fala sobre a construção desse grande monumento. Daí a gente passa para o terceiro livro. E aqui, gente, esses livros de capa dura, na verdade, todo o ciclo de Avalon, tirando Queda de Atlântida, foi publicado pela Planeta Minotauro. E eles não fizeram a pesquisa deles direitinho, lamento muito, porque aqui ele escreve assim, ó, o último livro do ciclo de Avalon, quando na verdade ele é o terceiro, tá? Entendeu? Tinha que ter feito uma pesquisa para não passar essa vergonha, então eu vou ajudar eles aqui, isso que tá errado, tá, gente? Esse daqui é o terceiro livro. E aqui a gente já tá com a Grã-Bretanha sofrendo algumas ameaças, eu não sei, eu tô lendo sinopse junto com vocês, tá? Esse aqui é um dos livros que eu não li dessa série. Mas aqui é onde é forjada a espada de Avalon, que depois passa a ser conhecida como Excalibur, e a gente vai acompanhar isso. O que estava acontecendo, por que resolveram forjar a espada e que raios fizeram para que ela fosse para lá no fundo do rio. Aqui a gente vai colocar uma outra autora, tá? Porque ela é uma ideia, é o universo da Marion Zimmer, mas ele está sendo escrito pela Diane. A Diana é o Paxton, ela escreveu vários livros de fantasia junto com a Marion, e a escrita delas é bem coerente, se combina bastante. Então aqui ela vai contar mais sobre o que está acontecendo ali na Bretanha, e a gente vai saber um pouquinho da Boudica, aquela rainha guerreira. Tudo foi publicado fora de ordem, mas eu estou juntando aqui na ordem cronológica. Então assim, teve gente que leu A Casa da Floresta antes e que leu A Casa da Floresta, e quando pega esse daqui percebe que os acontecimentos desse livro se passaram antes cronologicamente da Casa da Floresta. Então vai seguindo a lista aqui que você vai se dar bem. O próximo livro é A Casa da Floresta, tá? Segundo livro que foi o segundo a ser escrito, mas não é o segundo na cronologia. Então vamos ignorar essa informação aqui da editora e vamos seguir a cronologia para que essa leitura ela faça sentido, para que ela seja gostosa, para que ela seja produtiva. Aqui a gente já tem o Império Romano destruindo tudo que vai contra os deuses dele, principalmente os druidas. Os druidas foram massacrados pelo Império Romano. As sacerdotisas que cultuam a deusa estão buscando uma forma de seguir com esse culto, e é aqui que entra essa casa, a Casa da Floresta. E aqui a gente tem um romance que tem tudo para dar errado, que é quando a grã sacerdotisa se apaixona por um guerreiro do Império Romano. Esse livro é fantástico, eu já li e eu não vejo a hora de reler. Tem um mosquitinho voando aqui que eu não sei de onde que ele saiu. A Senhora de Avalon, ela já é a sequência da Casa da Floresta. Então, as coisas já estão ali mais juntinhas, mais justas, a gente nem precisa fazer muita força para conectar os personagens. Aqui a gente está falando da profecia do nascimento do prometido, né? Do rei Arthur. Aquele que vai salvar tudo e todos, e que acaba sendo um pedacinho de bosta. E aqui a gente começa a ver como que o nascimento do Arthur, a vida dele vai estar entrelaçada com
3 grandes sacerdotisas, incluindo Viviane, que é a Senhora do Lago, e que é figura marcante em As Brumas de Avalon. Sacerdotisa de Avalon, e essa capa aqui já começa a lembrar a gente da Morgana, a roupa, o quarto crescente que ela tem tatuado na testa. E aqui a gente vai acompanhar uma sacerdotisa, que ela é conduzida ao mais alto escalão do Império Romano, e ela lá observa como a cada dia os ritos pagãos, né, dos druidas, ele vem sendo massacrado e destruído pelo Império Romano. Na verdade, nem é isso só. Ele tá destruído, massacrado e substituído pelo cristianismo, né? Porque se não é deles, não pode ser de ninguém. A gente segue nessa mesma vibe por aqui. Se não é o que eles querem, se não é cristão, não serve. Não serve Umbanda, não serve Candomblé, não serve Oriente, só serve o deles. E o massacre continua. Às vezes disfarçado de um pouco de civilidade, mas se você parar para vivenciar isso, se você é de matriz afro, você sabe o que está acontecendo. Você vai se relacionar com isso daqui. E essa moça, essa jovem sacerdotisa, ela vai ser a responsável por gerar um prometido que, na teoria, vai salvar a Terra. E só então, depois de ler todos esses livros e entrar no ritmo da história e entender o que levou, né, o caminho que nos levou até Camelot, é que a gente finalmente chega nas Brumas de Avalon. A gente já conheceu a Viviane, a gente já conheceu a mãe do Arthur, a gente já conheceu tudo. Já vimos as guerras, as lutas, a espada, as traições, os amores não correspondidos. E agora a gente está pronto, ó, para chegar na finalização dessa história. E você pode encontrar várias listas na internet sobre como ler esses livros. Mas confia em mim, tá? Essa é a cronologia da história. Quando você lê desta forma, tudo fica mais claro, mais confortável e mais gostoso. Tem gente que começa a ler pelas Brumas de Avalon porque ele foi o primeiro a ser publicado e começa a tentar inserir as coisas e fica meio confusa. Ah, mas como que aconteceu? Porque tá errado. Porque As Brumas, ela tá finalizando o ciclo. O livro das Brumas, ele finaliza aquele ciclo de Avalon. Depois daquilo, não tem mais sacerdotisa, não tem mais religião antiga, não tem mais a deusa. Só tem o cristianismo enfiado, ó, goela abaixo de todo mundo. Apesar da Planeta Minotauro ter publicado todo o ciclo, eles não olharam para a queda de Atlântida, né? Os 2 volumes, Teia de Luz, Teia de Trevas. Talvez eles não tenham os direitos. Talvez eles não soubessem. Pois é. Talvez eles não tenham os direitos e talvez eles não tenham se dado ao trabalho de pesquisar a ponto de saber que é parte importante do ciclo de Avalon. Então, a partir do momento que vamos lançar o ciclo de Avalon, por que esqueceram a queda de Atlântida? Isso é um mistério. Se tiver alguém da Planeta aí que quiser me explicar, tô aqui pra ouvir. E assim, é nesse livro que tudo começa. E não tá fácil de achar. Você tem que procurar num sebo, você tem que ver alguém que está desapegando, você tem que procurar na internet. Fácil? Não tá. Mas talvez você consiga. Você vai encontrar na edição da Imago e na edição do Círculo do Livro, capa dura. Espero que você tenha sorte. Então, se você está aqui, você vai seguir essa leitura comigo, você quer acompanhar, essa é a cronologia, essa é a ordem de leitura que eu vou fazer. Se está certa, se está errada, tem gente que vai dizer que está errada, não importa, eu escolhi fazer assim, porque pra mim tá confortável, tá legal, tem começo, meio e fim, igual todo virginiano adora. E o que vocês podem esperar desse projeto que eu vou trazer pra vocês? Ó, anotei aqui. Enquanto eu for lendo, eu vou trazer vídeo de primeiras impressões, vou tentar trazer vlog de leitura, porque eu não sou muito de vlog, né, mas eu vou começar o livro, vou ler lá o início do livro, vou trazer essas primeiras impressões pra vocês, que isso é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? E eu vou fazer resenha, com e sem spoiler, e aí você vai escolher. Se você quiser resenha sem spoiler, vai ter lá o marcado. Se você quiser com spoiler, você vai até nessa playlist que eu vou deixar aqui em cima, que é Confesso que Li, onde eu falo mesmo, sem me importar com os spoilers. Então fica a seu critério, você que escolhe como que você quer acompanhar esse projeto. E pode ter gente que chegou aqui e tá pensando, nossa, mas ela tá reativando o canal com livros da década de 80 e 90? Olha, gente, eu quero fazer desse projeto um espaço para os leitores antigos que se sentem órfãos e para quem chegou agora e nunca leu nada da Marion Zimmer e morre de curiosidade. E eu acho que o caminho é esse. E, de novo, esse é um adendo muito importante que eu vou repetir. Não vou falar sobre a vida pessoal da autora.
ela teve lá o escândalo dela, ela teve lá as cagalhofadas que ela fez na vida. Esse projeto é sobre a série, sobre a escrita, não é sobre a autora. Pra fofoca, tem um monte de outro canal aí que adora fazer. Não condeno, porém não faço. Se você chegou até aqui e vai acompanhar a série, escreve Avalon aqui embaixo para eu saber que eu não tô falando sozinha. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa comentários, porque o seu comentário, o seu like ajuda o YouTube a entender que, apesar da série ser antiga, ainda tem grande relevância no mundo literário. Eu também vou deixar aqui embaixo no box de descrição alguns links para você olhar os livros, não só na Amazon, mas eu vou ver se encontro estante virtual, alguma coisa assim, para que você dê uma olhada e complete a sua coleção, que nem eu acabei de fazer. Se você gosta de fantasia, mitologia, lendas, histórias protagonizadas por mulheres fortes, essa série é para você. Já se inscreve logo no canal pra gente poder atravessar as brumas. Mentira, na verdade, pra gente poder viajar até Atlântida, que é onde tudo começa. Muito obrigado pela sua companhia e eu espero você no nosso próximo vídeo. A gente não precisa correr atrás do livro, o bom livro sempre vai encontrar a gente. Até a próxima.